Queria já lhe convidar nesse momento a abrir sua Bíblia no livro aos Juízes, capítulo 7. Livro dos Juízes, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Juízes capítulo 7, a partir do primeiro versículo, nós vamos fazer a leitura desse texto. Amém? Vamos todos ficar de pé para nós fazermos a leitura do texto. Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens essas águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te, desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Feche os teus olhos, oremos ao nosso Deus.
Pai, nós estamos diante de Ti. E queremos pedir, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ministrar a minha vida, ministrar a vida da Tua igreja, ministrar a Tua boa vontade, Senhor, sobre cada um de nós, uma vez que Tu nos conheces. Tu sabes melhor do que nós as nossas necessidades, e certamente coisas extraordinárias queres fazer sobre nós. Fala conosco, Senhor. Haja de maneira extraordinária a nós, utilizando a minha vida por meio da Tua misericórdia e graça. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos e o texto a qual nós queremos meditar nesta noite, ele faz menção a um momento vivenciado por Gideão, juiz em Israel, um momento em que o povo de Israel está assolado, está sendo afligido pelo povo midianita, juntamente com os seus aliados. Este povo, ele estava agindo de maneira a prejudicar o povo de Israel. O povo estava vivendo um tempo de distanciamento da vontade do Senhor. O povo de Israel está vivendo um tempo de questionamentos. Eles estão afastados da vontade de Deus. Eles estão vivendo segundo as suas próprias vontades, e permitiu o Senhor que os midianitas assolassem aquele povo. Quando nós estudamos os juízes, nós vimos que o povo, eles viviam em forma de gangorra. Em determinados momentos adoravam a Deus, celebravam ao Senhor, glorificavam a Ele, e nesse tempo eles viviam a grandeza do cuidado de Deus. Mas também o povo tinha momentos em que se afastava da vontade do Senhor. E quando se afastavam da vontade do Senhor, e quando se distanciavam da vontade do Senhor, também era distanciado deles o cuidado de Deus sobre suas vidas. Distanciado de uma maneira de vivência constante. Mas quando Deus, ele olha para o seu povo, ele olha mesmo quando muitas vezes ele está vivendo em infidelidade. E chega o tempo em que Deus, ele olha para aquele povo e ele diz: eu vou precisar levantar alguém, e este alguém vai ser usado para poder fazer com que este povo, ele seja levado à bênção. E Deus levanta então Gideão. Deus levanta um homem que estava cuidando do rebanho, que estava cuidando da lavoura da sua casa, que estava por trás das malhadas dos montes, buscando proteger aquilo que ainda possuíam. Mas o anjo do Senhor chega a Gideão e diz: desperta, levanta. Deus quer te usar para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Deus quer te usar para fazer com que este exército que assola, este exército que vem buscando em todo o tempo destruir o povo de Israel, eles possam ser destruídos. Mas eu queria que nessa noite nós pudéssemos refletir sobre a aprovação de um soldado por meio da ótica divina. Não há aprovação de um homem, não há aprovação de uma mulher, não há aprovação de alguém por meio daquilo que nós muitas vezes idealizamos. Nós conhecemos que quando Samuel ele foi a ungir alguém como rei entre os filhos de Jessé, ele olha o primeiro Edentrampa, Eliabe, e ele já faz um diagnóstico e ele diz: esse sim pode ser rei de Israel. E o Senhor olha e diz: Samuel, tu olhas como homem olha, tu vê a aparência, eu vejo a mais. Eu vejo adiante de todas essas coisas.
E quando o Senhor ele escolheu a Gideão, ele não escolheu a Gideão porque ele era o mais forte entre a casa, porque Gideão fazia parte de uma das menores famílias, Gideão era o mais novo dentro daquela casa, ou seja, Gideão não era aquele que possuía conhecimento da guerra, Gideão não era aquele que possuía os melhores artifícios para ir contra um exército gigantesco como os midianitas. Gideão era um simples homem, um simples lavrador. E quando eu começo a pensar sobre isso, a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira coisa que o Senhor nos faz entender é que Ele não está escolhendo homens e mulheres para viver as providências do Senhor por suas próprias capacidades. A irmã Giovana veio aqui à frente, melhor, a irmã Janete veio aqui à frente e testemunhou. Contou o testemunho do que ela tinha vivido dentro do seu lar por meio da sua filha. Mas quando nós paramos para pensar, Deus não escolheu esta guerra, Deus não chamou a irmã Janete para essa guerra porque ela possuía grandes ferramentas humanas, mas porque Deus tinha visto mais do que aquilo que muitas vezes nós idealizamos. Irmãos, quando nós lemos o texto e quando nós paramos para pensar sobre o texto, nós vamos ver quem é este soldado. A primeira coisa que o Senhor ele nos faz entender, que Ele nos faz observar no meio desta condição do que são as características desse soldado de Deus, Ele está mostrando primeiro que, para que nós venhamos ser soldados aprovados pelo Senhor, a primeira condição que tem, nós não somos. Este soldado, ele não é alguém que se intimida diante das adversidades. O que o Senhor olha para aquele exército? Gideão levanta aquele exército e tem ali 32 mil homens. É um exército que ainda era pequeno diante dos midianitas. Mas o que o Senhor faz? Diga àqueles que são tímidos que voltem para casa. Quando Deus ele está falando de timidez, Ele está falando de pessoas que se intimidam por condições adversas. São aquelas pessoas que conhecem ao Deus que servem, que conhecem em qual condição se encontram, mas basta um levantar a voz, basta um exército se erguer, ele já começa a se intimidar, ele já quer fugir. O Senhor está olhando para Gideão e está dizendo: Gideão, este não é o tipo de soldado que pode guerrear as minhas guerras. E se o Senhor estava dizendo aos tímidos voltem, certamente os que ficaram eram homens e mulheres que eram pessoas ousadas, pessoas que não se intimidavam diante daquilo que viviam. A primeira característica como soldado aprovado pelo Senhor é que somos homens e mulheres que diante das adversidades não tememos, mas prosseguimos. Prosseguimos porque sabemos quem é Deus. Prosseguimos porque sabemos quem é na mão de quem está o poder. Prosseguimos não porque nós eu não me intimido, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa ousada. Não, eu não me intimido porque o exército o Senhor dos exércitos está à frente. Um soldado aprovado pelo Senhor, ele começa sendo alguém que não se intimida. Sabe quando você está no seu trabalho e de repente começam conversas que tratam a sua vida como cristão de uma maneira de chacotas, de brincadeiras, e que muitas vezes você se esconde. Muitas vezes você está ali e deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto.
Soldado que se intimida. Soldado que não defende a quem serve. Soldado que não defende quem é o seu Senhor. Que não defende qual é a sua condição como escolhido de Deus. Soldado que se intimida. Este soldado que intimida, o Senhor diz: volta para casa. Porque isso não serve para guerrear as guerras do Senhor. O Senhor, ele ainda diz no verso 3, ele diz: olha, apregoa, dizendo que os que forem tímidos, ou seja, aqueles que se intimidam diante da guerra, volte. Mas ele diz também para voltar os medrosos. Ele está dizendo: olha, Deus, ele manda voltar homens medrosos, aqueles que diante do inimigo, da voz potente, das armas cruéis, se escondem, buscam lugares para poder se esconder e ficar ali. Deixa passar. Na casa do Senhor, irmãos, temos muitos assim. Que a situação se levanta, que a adversidade surge, e a primeira coisa que faz: não, peraí, essa obra é de Luciana, deixa ela lá guerrear, eu vou me esconder aqui. Isso são pessoas medrosas, pessoas que não têm coragem de olhar para a situação adversa e se posicionar, pessoas que olham para a situação adversa e, ao invés de se colocar como alguém que tem entendimento, propriedade da palavra de Deus, decide: não, deixa eu me esconder aqui nas sombras. E a palavra do Senhor está dizendo que esses são soldados que não servem para o Senhor. Esses, o Senhor está dizendo que são soldados que não estão caracterizados para viver aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Quando o Senhor está dizendo: voltem, e voltam 22 mil homens, o Senhor está dizendo: está vendo? Esse exército de 32 mil homens, desses 32 mil, 22 mil não servem. Porque são homens que se intimidam, homens que são medrosos no meio da batalha. Nós podíamos pensar que quando Deus, ele está falando com Gideão e 32 mil para guerrear, agora o Senhor diminui, só ficaram 10 mil homens, agora o Senhor vai deixar. O Senhor olha e diz: ainda é gente demais. E agora o Senhor, ele pega aquele exército, manda, diz a Gideão: manda eles ir às águas, e agora separa quem bebe água, pegando a água e levando a boca para um lado. Aqueles que bebem enfiando o rosto direto na água, coloca do outro. E o que o Senhor diz? 9.700 homens colocados de um lado, 300 homens do outro. E o Senhor diz: é com esses 300. É com esses 300 que nós vamos guerrear. O que nós aprendemos, irmãos? O soldado que o Senhor, ele quer para a sua obra, ele é um soldado que não vive de forma descuidada. O que representava esses homens ir com o rosto direto às águas? A ausência de vigilância. A ausência de vigilância. Sabe por que muitas vezes está se perdendo a guerra? Porque não vigia. Porque fala o que vem à cabeça. Porque simplesmente age segundo as suas próprias boas vontades. Porque age segundo a sua própria carne. Falta de vigilância. Falta de vigilância. E o Senhor está apresentando 31.700 pessoas de um exército, dizendo: não é assim que se vive como soldado do Senhor. Se assim somos, irmãos, se assim o Senhor está descrevendo, quem é que é este soldado aprovado por Deus? É um soldado que não se intimida, que não é medroso, que não é descuidado.
Ou seja, este soldado em todo tempo vigia. Mateus capítulo 26, verso 41, ele diz: vigiem e orem. Para quê? Para que não cedam à tentação. Por quê, irmãos? Porque o espírito está disposto, mas a sua carne é fraca. O que o Senhor ele nos ensina por meio da lição por parte de Gideão e de seu exército é que se eu quero ser um soldado aprovado por Deus, uma das coisas que eu preciso primar em minha vida é de ser vigilante em todo o meu comportamento. Se eu não vigio, se eu sou alguém descuidado no meu comportamento diante do Senhor, certamente eu não estarei entre os aprovados. É necessário que nós venhamos vigiar em todas as coisas. O rei Salomão, ele escreve aos provérbios e ele chega em um momento e ele diz: olha, é preciso que você cuide da sua boca, que você cuide dos seus olhos, que você vigie naquilo que você vive. Para eu ser alguém aprovado diante do Senhor, eu preciso cuidar e vigiar em todo o tempo. Como é que a gente está perdendo a vigilância, irmãos? Muitas vezes na nossa casa. Muitas vezes naquilo que o marido se atrasou para chegar em casa e você já começa a dizer um milhão de coisas. Chegou 10 minutos atrasado. Onde é que tu estava? O que tu estava fazendo? Estava com a outra. Falta de vigilância. Soldado que não está de acordo com aquilo que Deus ele espera. Quando você precisava refrear mais a sua língua, parar mais quieto em seu canto, deixar que o Senhor ele atue por você, você está decidindo com falta de vigilância em agir segundo aquilo que você tem por expectativa ser o correto a fazer. Lares sendo destruídos, relacionamentos pais e filhos sendo tocados, relacionamentos entre amizades sendo acabados. Por quê? Porque o adversário se levanta, porque as coisas surgem e o que acontece? Você dá espaço para que a sua carne tome ação. E o Senhor está dizendo que se você quer ser um soldado aprovado, você precisa vigiar. Vigiar em como você se comporta na sua vizinhança, na sua casa, no seu trabalho. Vigiar em todas as coisas. Vigiar. É preciso ser vigilante. Não se ter por super soldado, não se colocar à prova diante da tentação. Se preciso for, fugir da tentação. Às vezes, irmãos, nós temos uma ausência de vigilância quando a tentação vem e aí você começa a dizer: não, mas Deus me livra. Não. A palavra instrui que em momentos você vai precisar fugir da tentação. Vigiar em tudo. E ele ainda diz que é necessário que nós venhamos ser incessantes em oração. Vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. É por meio da vigilância e oração. Vigilância e oração. O pastor Tony, no início aqui, ele falou sobre muitas vezes se a gente não alcança a bênção é porque orou pouco. E muitas vezes é isso mesmo, irmãos. Não somos incessantes em orar. Lembra a parábola da viúva
que começou a bater a porta lá do juiz iníquo, e ela começa a insistir para que ele venha julgar a sua causa, e ele diz: olha, porque ela tanto insiste, eu vou lá. O Senhor aponta para a nossa condição para orar. Em todo tempo, orar. Orar, porque essas são que não são as armas que nós vencemos a nossa carne. O que faz nós vencermos as adversidades do nosso tempo, irmãos, não é a posição que você tem na igreja, a conta bancária que você possui, o emprego que você tem, o carro do ano, a casa própria, não. É vida de oração. Vigiar e orar. Mas eu queria que, irmãos, nós pudéssemos ainda pensar em um segundo parte nessa ministração. Quando eu começava a ler o texto, a palavra mostra tantas características de um soldado aprovado. Mas quando nós chegamos lá no verso 10, o verso 10 ele diz assim: o verso 9, o Senhor manda ele se levantar com o exército, com aqueles 300 homens, e ir contra os midianitas. Mas no verso 10 ele diz: se ainda. Por que ele está dizendo se ainda? Gideão, quando foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, se tu és Deus, consome o holocausto que eu vou colocar, que eu vou servir a ti. O Senhor vai e consome com fogo do céu. Chega um tempo depois, Gideão diz: Senhor, se tu estás comigo aí, realmente, se é verdade a sua chamada, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um algodão num local, e eu quero que no outro dia a terra esteja seca e só o algodão molhado. Deus responde. Gideão diz: Senhor, deixa eu fazer mais uma vez, mais uma prova. E ele agora diz: não, Senhor, eu quero que a terra esteja molhada e só o algodão seco. Deus responde. Depois de tudo isso, Deus olha para Gideão e diz: se ainda, mesmo com todas as provas, mesmo com tudo que eu já tenho lhe mostrado, ainda estás temendo em atacar os midianitas, desce com o teu moço no secreto e vai lá para o arraial dos midianitas. Irmão, sabe o que o Senhor nos faz entender? É que apesar de todas essas condições, e por muitas vezes nós orarmos, nós vigiarmos, nós ficarmos ali firmados na vontade do Senhor, cuidando para viver os propósitos de Deus, há momentos em que nossa carne acaba nos levando a uma condição de perguntar, de questionar, de se preocupar. E muitas vezes, irmãos, nós queremos julgar a força dos nossos irmãos. Só que o Senhor nos ensina que ainda que por alguma razão nós venhamos temer diante do inimigo, ainda que por alguma razão nós venhamos estar preocupados com alguma coisa, ainda que por alguma razão estejamos temendo diante da enfermidade, ainda que por alguma razão estejamos preocupados com o financeiro, ainda que por alguma razão estejamos afligidos pelas situações na nossa família, ainda que por alguma razão nós estejamos passando por problemas dentro do nosso ministério, Deus, Ele ainda assim não nos abandona, Ele ainda assim Ele faz com que venhamos ser renovados em nossas forças. Deus, Ele olha para Gideão e diz: vai lá no arraial, eu vou te mostrar porque você ainda está um pouco preocupado. Talvez porque agora só são 300 homens, não são mais 32 mil. Talvez porque não ficaram também os 10, ainda caiu para 300 homens. Talvez você esteja olhando para a quantidade de homens no exército inimigo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o exército inimigo era tão grande que era comparado à areia do mar.
Você imagina olhar para um exército em que você não consegue contar quantas pessoas tem naquele exército? E o Senhor olha para Gideão e diz: talvez, certamente você ainda está temendo pelo que você está vendo. Talvez você ainda está temendo, irmão, por aquilo que tem se levantado na sua casa. Talvez você tenha se colocado e tenha orado e tenha vigiado. Você tem sido alguém que tem se colocado em prontidão para viver as coisas do Senhor. Você não tem fugido, você não tem largado as coisas em sua volta. Mas chega um momento em que você para e diz: Senhor, será que realmente todas essas coisas têm a sua mão? Será que realmente o Senhor está em todo esse negócio? Mas o Senhor, Ele lhe desperta a ouvir a voz do Senhor. E quando Ele fala contigo, Ele fala para lhe renovar as forças, não para lhe julgar, não para olhar para você e dizer: eu já dei tantas provas, porque tu ainda está se acovardando. Não, Ele diz: precisa de mais uma prova? Precisa que eu faça mais alguma coisa para você crer? Eu faço. Às vezes nós, irmãos, desistimos fácil das pessoas. Às vezes diante das situações, e vem um e vem outro, e cobra isso e cobra aquilo, e a gente começa a meio que ficar: eu estou incomodado, não vou mais insistir. O Senhor, Ele age diferente. Ele insiste, Ele faz mais uma, Ele faz mais uma, Ele faz para que nós venhamos entender que quem nos escolheu foi o Senhor. E talvez você tenha vindo a essa noite, a este lugar, para Deus justamente falar com você que precisa de mais uma prova. Ele não está dizendo que você não é um soldado aprovado. Ele não estava dizendo que Gideão não era um soldado aprovado. Ele não estava dizendo que Gideão não seria capaz mais de ir à frente daquele exército. Ele está dizendo: Gideão, eu confio, eu sei que tu és o escolhido, eu sei que tu és a pessoa para esse trabalho, mas você ainda não está sabendo o suficiente. Eu preciso fazer com que você veja quem tu és nas minhas mãos. Eu preciso fazer com que você se sinta plenamente confiante do chamado do Senhor. Apesar de sermos soldados aprovados, podemos nos assustar, irmãos. E o Senhor vai estar ali para nos renovar as forças. Lembra de Elias? Quando recebe a carta da rainha, ele se assusta, ele teme, foge, diz: Senhor, eu quero morrer. Só sobrou eu, Senhor. Mataram todos os outros profetas. E o Senhor leva Elias até o monte. E quando ele conversa com Elias, ele diz: Elias, ainda tem 7.000 que não se prostraram ao Deus Baal, mas que estão orando. Deus renovando as expectativas, Deus renovando as condições do homem, Deus renovando aquilo que para nós está definhando, quebrando, rachando. O Senhor nos desperta a vivermos a vontade do Senhor. E talvez o que você está precisando nesta noite é viver um renovo por parte do Senhor na sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você tem feito tantas coisas, mas você olha e diz: Senhor, parece que nada está acontecendo. E o Senhor está renovando nessa noite as suas forças, porque Ele está dizendo: Deus está à frente. Deus está à frente. Mantenha-se na posição.
Mantenha-se dentro dos propósitos do Senhor. Mantenha-se dentro daquilo que o Senhor ele tem reservado à sua vida. Ele está indo adiante. Porque o Senhor, Ele é nosso Pai. E Ele não age conosco como muitas vezes o homem age. Ele é um Deus de um amor excelente, de um cuidado excelente, de um tratar excelente sobre as nossas vidas. Louvamos a Deus por tudo isso. Eu queria lhe convidar a nesse momento ficar de pé. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor e dentro de instantes também apresentar o filho de Valquíria juntamente com o Paulo. Mas nós queremos orar ao nosso Deus. E neste momento nós queremos lhe convidar a fechar os teus olhos e se apresentar diante do Senhor. Não sei qual é a sua necessidade, não sei como você chegou a este lugar, mas você se colocar diante do Senhor e pedir: Deus, vem aqui, me ajuda. Eu estou precisando. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Quero convidar a nossa irmã missionária Antônia para nos elevar em oração nesse momento. E em seguida nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor em mais esta oportunidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Eu também saio da igreja gloriosa paz do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, Pai de misericórdia, estamos na Tua presença, ó Deus. Nesse momento de oração, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, das nossas falhas. Não olha para ela, Senhor, mas olha para a necessidade que temos de Ti. Deus, muito obrigado por esta noite maravilhosa, pela palavra que foi lida pelos louvores e foi entoada pela Tua presença, doutora, neste lugar. Senhor, continua se fazendo presente. Senhor, olhe para os nossos corações e eu te peço, ó Deus, do poder, que na Tua presença a gente possa ser humilde, de reconhecer, de examinar nós mesmos, olhar para dentro de nós e vermos quem estamos na Tua presença, e que possamos chegar à Tua presença e sentar à mesa contigo para cear nesta noite, ó Deus de poder. Senhor, fica conosco durante mais um minuto. Senhor, nos permite a Te adorar, a Te bendizer. Deus, fica, Senhor, conosco. Deus, que cada um de nós possa estar na Tua presença. Deus, a Tua palavra precisa vir depois se ama a si mesmo, depois come e beba. E assim eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Já convido os irmãos para estarem aqui nos auxiliando na Santa Ceia do Senhor. Gostaria que você pudesse curvar sua cabeça nesse momento. Nós vamos apresentar o pão que será partido, bem como o cálice que será servido. Eu queria que você pudesse curvar sua cabeça e direcionar as suas mãos aqui à frente. E nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos neste momento Te apresentar, consagrando neste instante, Pai, este pão que será partido, esse cálice, Senhor, que será distribuído, trazendo à memória o sacrifício que o Senhor assim o executou no madeiro, Pai. E certamente, coisas extraordinárias o Senhor ainda há de fazer entre nós, mas que maior do que todas as coisas, sejamos alcançados pela Tua graça, nos purificando em todo o tempo, Pai, nos restaurando para uma vida de relacionamento contigo. Sê conosco, Senhor, sê com a Tua igreja. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento os irmãos estarão partindo o pão, para em seguida nós estarmos prosseguindo com a distribuição entre a igreja. Aleluias.
teu sangue, leva-nos além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça e fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nós queremos lhe convidar nesse momento, aqueles que são batizados nas águas, que estão em plena comunhão com a sua igreja, a se colocar de pé, para que os irmãos possam estar distribuindo em comunhão, vão estar distribuindo tanto o pão quanto o cálice, e que você possa estar participando deste momento. Você vai aguardar um pouquinho enquanto cada um vai recebendo, para que ao momento certo a gente possa indicar a participação do pão e também do cálice. Amém? Mostra tua graça e fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. A partir do verso 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A primeira instrução que Paulo ele deixa à igreja é que era necessário nós, assim como Cristo o fez, ao partir o pão na sua última ceia, antes de ser levado ao Calvário, ele instrui a que assim também o façamos,
lembrando de que o Senhor, Ele teve o seu corpo moído por nós, em cumprimento ao que o profeta Isaías já dizia, que Ele seria entregue para ser moído, o seu corpo seria dado em lugar de cada um de nós. Ele agora diz: lembre-se que essa promessa se cumpriu. Por isso nós participamos do pão, lembrando que o Senhor, Ele fez por nós. Que você que recebeu do pão, participe do pão nesse momento. Ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo, ele ainda diz: não basta lembrar que o Senhor foi entregue em um madeiro por nós, mas lembrar que o sangue puro e inocente foi derramado, estabelecendo ali uma nova aliança com o Senhor, restaurando a minha ligação com Deus, restaurando a sua comunhão com o alto. Ele está dizendo: aquele sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, e agora anunciamos até o dia em que Ele vai nos buscar para vivermos a eternidade ao lado do Senhor. Faça isso. Lembre do Senhor em todo o tempo, porque essa nova aliança se cumpriu no Senhor. Participemos também do cálice nesta noite. Nós vamos neste momento fazer a apresentação do bebê da nossa irmã Valquíria. Eu queria convidar aqui à frente toda a família para estar aqui conosco. A irmã Valquíria, juntamente com seu esposo Paulo, seus filhos, para nós estarmos juntos colocando diante do Senhor a vida do Pietro. Aleluias. Pode subir aqui à frente. Samuel está lá na sala das crianças, né? Então quando a gente for orar, aí a gente pede para trazê-lo.
para também participar deste momento. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos instrui, dizendo que existe não só um ato em que nós impomos as mãos, apresentamos a criança diante do Senhor e deixamos que Deus ele faça, e deixamos que Deus ele haja. A palavra do Senhor diz que há uma necessidade de instrução, de responsabilidade por parte daqueles que trazem uma criança ao mundo. No Provérbios, capítulo 22, verso 6, o Senhor ele deixa uma instrução, ele deixa uma ordenança à vida dos pais. E ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Salomão não está falando aqui especificamente a um relacionamento de uma criança dentro da igreja. Salomão não está falando aqui especificamente dizendo, olha, ele precisa ser instruído a ler a Bíblia todo dia, a orar todo dia. Ele está dizendo que é obrigação, que há uma necessidade de responsabilidade por parte dos pais em todo o cuidado para com a criança, em todo o cuidado, desde a instrução em um relacionamento de intimidade com Deus, mas que também em relação à sociedade em que está sendo inserido. Porque que nós estamos vivendo tempo de tantas crises familiares, porque nós estamos vivendo tempo de pais em que se afastam do seu compromisso de cuidar. De cuidar. O Senhor ele deixa uma ordenança ao Paulo, uma ordenança à Valquíria. Vocês precisam cuidar para que a criança cresça e ela possa crescer em quê? Em pleno comportamento ético diante do Senhor. Não é Deus que vai pegar o Pietro e vai fazer do Pietro um grande homem. Deus vai capacitar os pais para que Pietro cresça e seja um grande homem. Deus capacita os pais para que o Paulo, Deus capacita os pais para que cada um dos seus filhos, eles possam crescer, e que eles possam crescer de uma maneira que glorifique a Deus. Os pais glorificam ao Senhor pela criação dos filhos, os filhos glorificam a Deus pelo seu compromisso em viver aquilo que eles aprenderam. Há uma instrução. Mas sabe o que é extraordinário no Senhor? É que Ele não traz apenas uma ordem, dizendo vocês vão fazer, vocês têm obrigações a fazer. Mas o Senhor ele deixa uma bênção. Ele deixa uma bênção quando Ele diz, eles vão crescer e eles não vão se desviar. Aleluia. O trabalho de vocês não é um trabalho vão. No Senhor é um trabalho em que eles vão crescer para glorificar a Deus. No Senhor é um trabalho árduo. Criar filhos no tempo em que nós estamos vivendo não é uma tarefa fácil. Criar filhos no tempo em que nós estamos vivendo uma televisão apregoando tantas coisas equivocadas, uma política que quer inserir coisas tão falhas contra a palavra do Senhor nas escolas das nossas crianças, não é um tempo fácil. Mas o Senhor ele deixou uma bênção. Instrui, eles não serão desviados dos caminhos em que vocês ensinarem. Porque o Senhor, porque é viver no Senhor. O que Paulo ele diz aos Filipenses? Posso todas as coisas. No que ele era capaz? Não. Naquele que fortalecia a vida do apóstolo. E Jesus ele deixa esta mensagem quando ele fala com seus discípulos e diz: deixem vir as minhas crianças, não impeçam. Não é para impedir, irmãos. Eu já vi muitas vezes situações em que uma criança corre e aí o pregador quer lá impedir, quer barrar, quer ficar bravo. Não, irmãos. É por meio dessa inocência de criança
que o Senhor nos faz comparar a quem nós devemos ser. E Ele diz, deixa vir. Por quê? Porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a essa criança. Essa criança, neste contexto aqui, é quem mais nos traz uma lição. Porque o Senhor está dizendo, é como ela que eu preciso ser, que você precisa ser. O ato de apresentarmos uma criança ao Senhor não é, Senhor, a responsabilidade é sua. É o ato de dizer, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, para que o Senhor nos capacite na criação dos nossos filhos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou precisar do auxílio aqui de um diácono, rapidinho aqui na frente. Preciso que me traga o azeite, o álcool para higienizar as mãos, para que a gente possa aqui apresentar a criança diante do Senhor. É uma dificuldade esse momento. A mãe soube passar para mim. Eu queria que você pudesse estender as mãos aqui à frente, irmãos. Eu quero convidar os demais membros da família para estar aqui conosco, para nós orarmos juntos. Luciana, auxilia a irmã para que possa ficar filmando. Ela está... Mas eu quero convidar toda a família a estar aqui conosco. Amém? E nós vamos apresentar o Pietro. Já teve o dia de todos os outros filhos. Agora é o Pietro. Eu quero que você estenda as mãos aqui à frente, irmãos. Eu quero que você faça desse momento não um momento em que é simplesmente uma apresentação. Há uma responsabilidade sobre nós. A minha responsabilidade como pastor é auxiliar essa família no que eles precisarem para a criação dos seus filhos, para a manutenção dos seus lares. Mas a sua responsabilidade é orar por cada um deles. Orar para que eles possam ser capacitados pelo Senhor. Orar para que essa criança possa crescer na vontade do Senhor. Então feche os seus olhos e verdadeiramente ore, apresentando a vida desta criança diante do Senhor. Aleluias. Pai, nós queremos te apresentar neste momento a vida do Pietro, Senhor. Esta criança que ainda é tão pequena, Pai, é colocada diante de Ti. E ela é colocada diante de Ti porque os pais dessa criança entendem, Senhor, que se não for contigo, certamente o trabalho que eles precisam executar vai ser falho. Mas no Senhor, Pai, todas as coisas são possíveis. No Senhor, Pai, somos capazes de viver a Tua bênção. No Senhor, Pai, somos capazes de instruir o caminho em qual eles devem seguir. No Senhor, Pai, nós somos capazes. Porque o Senhor é Deus, Deus excelente sobre nossas vidas. Nós queremos te apresentar, Senhor, a vida da mãe desta criança. Ó Deus, que Tu possas exercer toda sorte de bênção sobre a vida de Valquíria, Pai. Que esta mulher de Deus, que é escolhida Tua e que tem vivido nos pés da Tua presença, Pai, possa estar a cada momento crescendo na compreensão da Tua vontade, para que como uma mulher sábia, ela possa edificar o seu lar. Ó Deus, nós também te clamamos pela vida, Pai, do Paulo diante de Ti, Senhor. Que Tu possas também instruir o Teu filho, porque é Teu filho, Pai, a viver também os Teus propósitos. Ah, Deus, quantas coisas se levantam para fazer com que a família seja destruída. Mas o Senhor, Pai, o Senhor é mais forte do que todas as coisas. O Senhor pode mais do que todas as coisas. E certamente há a Tua
bênção sobre a vida do teu servo, certamente há a tua bênção, Senhor, sobre esta casa, sobre cada filho, cada membro. Há a tua bênção, Senhor, porque nós estamos diante de Ti. E o Senhor não é um Deus que desampara, não é um Deus que abandona, mas é um Deus que faz. Eu te peço, Senhor, por toda essa família, peço pelos filhos, para que o Senhor venha com a tua bênção constante sobre a vida deles, confirmar o teu propósito, a tua vontade sobre cada um deles, porque há uma mulher que ora, há um povo que clama, há um povo que se coloca diante de Ti, Pai. Eu te peço por cada membro dessa família, que certamente tem sido, Pai, colunas de oração para este lar, que certamente, Senhor, tem sido usados por Ti, Pai. Se com cada um deles, nós choramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar este pequeno, juntamente com toda a sua família. E você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Pode voltar aos seus lugares. Como é bom. Eu amo esses momentos, irmãos, porque é o momento em que nós colocamos diante daquele que Ele pode fazer por nós. Essa família tão abençoada que nós amamos demais. Os irmãos podem sentar, nós vamos passar rapidinho os nossos avisos. Nós vamos estar nesse momento apresentando os nossos avisos e logo em seguida fazendo a nossa oração final, apresentando os pedidos de oração. Queremos lembrar, avisar, ao Departamento de Mulheres que no próximo sábado estarão indo para o Templo Sede, participar de um culto lá na sede. Então, todo o departamento feminino, todas as mulheres estão convocadas a estarem no Templo Sede no próximo domingo. Quarta-feira terão aqui reunião com todas as mulheres. Venham participar para que vocês possam estar preparadas para sábado se apresentarem lá no Templo Sede. Próximo domingo nós temos o nosso culto da família. Convide a família, irmãos. Traga seu esposo, sua esposa, seus filhos para estarem aqui. Quem vai estar ministrando a palavra é a nossa irmã Rosali, da Igreja Congregacional. Então que você possa estar aqui conosco para participar de mais deste momento. Amém? Quero convidar aqui à frente. Não vou convidar que não estão aqui, na verdade. Nós vamos orar neste momento pela vida do Emanuel, presbítero Emanuel, lá dirigente do Templo Sede. Também vamos orar pela nossa irmã Maeli, pela Bruna, pela Iraci, que estão completando ano, estão aniversariando. Emanuel completou ano ontem, Maeli está completando o ano hoje, Bruna completa ano amanhã, Iraci completando quando, Val? Hoje também. Então vamos estar orando também pela Iraci. Nestes pedidos de oração tem a oração por Idoge, Yasmin e família, Júlio e família, Cauã, o filho da nossa irmã Cátia, ele está enfermo, e por aqueles que perderam seus entes queridos. Hoje foi enterrado o esposo da nossa irmã Edith. Que os irmãos possam estar orando pela família e orem também por Giovana e sua família. Amém? E ora também por Isabel e família, e orem por uma família que nesse momento o pastor Antoniel precisou se ausentar, porque uma família precisou de uma intervenção de oração nesse momento, irmãos. Deus sabe o que eles estão enfrentando, e pastor Antoniel saiu aí nas pressas para ir lá levar um socorro de oração. Então que a gente possa estar clamando por essas famílias. Eu quero ser muito grato pela presença dos nossos visitantes, Paulo Roberto, Paulo Henrique, Isabel, Cauane, Josenildo, Cauê, toda essa família abençoada de nossa irmã Valquíria. Que Deus possa
abençoar cada dia mais, fazer com que vocês vivam cada dia mais coisas grandiosas no Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos estar clamando ao Senhor e agradecendo por mais este culto. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por toda a sua presença grandiosa em nosso meio. Te louvo pela vida desses que estão nos visitando, te louvo, Senhor, por cada um desses que encontram-se na tua casa nesta noite. Uma vez que tu sabes de todas as coisas, conhece as necessidades, sabe qual a situação que cada um tem vivenciado, clamamos pela tua bênção, Pai. Te pedimos pela vida de cada um desses que foram listados em pedidos de oração, pela família que nesse momento, Pai, estão ali sendo socorridas em oração pela vida do pastor Antoniel e sua esposa Jaciara, que tu possas estar ministrando o teu milagre naquele lugar, bem como a vida, Senhor, das famílias aqui mencionadas, de Isabel, de Doge, Júlio, Yasmin, Cauã, Senhor, Giovana, que cada um deles possam ser alcançados pela tua bênção. Pai, nós te clamamos pelos aniversariantes deste período, Senhor, pelas vidas do presbítero Emanuel, de Meili, Bruna e Iraci, Senhor, que tu possas ir com o teu propósito e bênção sobre a vida de cada um destes, porque maior presente, Senhor, é a tua presença sobre a vida de cada um deles, Pai. Te louvamos por esta noite, te louvamos por tudo que o Senhor nos fez vivenciar neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nós nem merecemos, mas o Senhor tem feito. Muito obrigado, porque a tua misericórdia nos alcança em todo o tempo. Que Deus seja louvado em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, queremos só perguntar se entre nós tem alguém que ouviu a palavra, que vivenciou todas as coisas neste lugar e que quer tomar a decisão de estar nos caminhos do Senhor, ou de voltar aos caminhos do Senhor, e quer decidir agora ser parte desta família abençoada em Deus. Se tiver alguém entre nós, que você dê um sinal com sua mão e nós vamos orar por sua vida. Nós vamos lhe colocar diante do Senhor. Se alguém quer tomar essa decisão de agora servir ao Senhor genuinamente, que você possa nos sinalizar. Amém. Estenda suas mãos aos céus. Que o amor do nosso Deus, a sua eterna misericórdia e as doces consolações por parte do Espírito Santo possam ser sobre todos, a igreja do Senhor e todos aqui presentes, hoje e sempre. E que todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe e os leve em paz para os seus lares.